Uma das despesas que muitas pessoas não se preocupam são os seus empréstimos. Você faz ele em momento de crescimento ou em momento que você precisou daquele valor. E sempre quando eu pego uma empresa, eu quero entender se essa dívida está num valor bom, de uma taxa de juros boa, ou ela simplesmente está num valor péssimo de negociação. E aí eu vou te dar algumas dicas no serviço bancário. Existem 3 tipos de bancos que você trabalha. As instituições financeiras, geralmente os bancos públicos. Eu tenho os bancos privados, que são HSBC, Bradesco, Santander. Eu sei que muitos vão falar HSBC não tem aqui, mas eu tenho empresas que têm o sede fora e existem HSBC lá fora ainda. E eu tenho os bancos de cooperativa, que são os bancos que também oferecem linhas de crédito muito boas. A questão é que muitas vezes as pessoas focam em Banco do Brasil e Caixa Econômica. E aí onde eles têm taxas, algumas das vezes subsidiadas, mas aí a pessoa não olha o custo efetivo da transação. Ah, a taxa de juros é uma, mas aí você tem seguros, IOF, seguro prestamista, e esse empréstimo ele fica com uma taxa efetiva muito cara. Então é extremamente você entender o que é os juros da operação e a taxa efetiva total, porque ali você vai saber exatamente quanto você está pagando de juros. Muitas vezes o Banco do Brasil coloca taxas de juros de 3, 4, até 5% em alguns empréstimos dele, e aí a pessoa faz pela facilidade de estar no banco. Então eu pego os empréstimos que essa empresa tem e renegocio essa dívida com outros bancos. Um exemplo, um dos bancos que eu gosto bastante são as cooperativas, onde ela tem taxas de juros mais atrativas. Um exemplo, existem cooperativas que estão trabalhando com taxas de juros abaixo de 2% para empréstimo sem garantia. Isso aí, para quando você vai para um banco HSBC, ou Bradesco, ou Santander, eles estão na casa de 5%, 6%, dependendo do banco, dependendo do seu score. Então, só o fato de eu negociar essas contas com os bancos certos, eu abaixo muito o valor. Vou dar um exemplo para você. Em 2020, eu comprei uma empresa que ela pagava R$14 mil de empréstimo. Eu renegociei todos os empréstimos dela, era um total de 5 empréstimos, e a gente saiu de R$14 mil de empréstimo para 7.800. Eu gerei uma economia de quase 50% na parcela. Será que vale a pena você negociar? É extremamente importante você entender como é que você negocia a dívida, principalmente levando de um banco para outro. Você entender quais são os bancos que oferecem as melhores taxas para sua empresa. Os bancos de cooperativas que eu mais gosto de trabalhar são Sicoob, Unicred e Sicredi. Um dos diferenciais que você tem em banco de cooperativa é que todos os clientes são tratados iguais. Então, independente do tamanho da sua empresa, você tem acesso a uma linha de crédito muito parecida com quem fatura milhões dentro do processo. Isso ajuda muito você ter uma taxa mais atrativa. Dá uma olhada nas suas dívidas e eu aconselho que você dê prioridade nesses pontos. As pequenas despesas que você não vê é onde estão matando o seu negócio e a sua margem. Algumas despesas que passam despercebidas de você são TI, sistemas, tarifas bancárias e outras despesas que são muito pequenas que você não dá valor. Muitas empresas estão pagando tarifa de Pix, de TED. Procure bancos, instituições que te deem isso gratuitamente. Eu acho um absurdo quem paga tarifa de cartão de crédito, anuidade de cartão de crédito. Liga para o seu banco e negocia. Ah, Iago, meu banco não me deixa não pagar anuidade. Troca de banco. Entenda uma coisa, você às vezes vai perder ali 1 hora, 2 horas resolvendo a situação, mas naturalmente vai tirar uma economia. Às vezes você está pagando R$100 de mensalidade, no final do ano é R$1.200. Esse dinheiro você poderia estar colocando no marketing para estar te gerando mais cliente, aumentando seu faturamento e não pagando para o banco pela anuidade de cartão de crédito. Existem diversos cartões que te dão isso gratuitamente. TI e sistema entra na mesma classificação de aluguel. Como é que eu abaixo isso? Negociando com os meus fornecedores e às vezes trocando de fornecedores. Às vezes você tem uma empresa que te presta um sistema, você simplesmente negocia com a outra. Iago, mas eu não quero trocar. Busca uma negociação e apresenta para a sua atual. Fala, olha, eu fui na concorrência, eu consegui esse orçamento, eu estou dando preferência de ficar com vocês, mas caso não seja, o valor hoje vai me ajudar no meu crescimento. O que você sugere? Eu faço isso tanto com a contabilidade, com diversas outras empresas para conseguir abaixar o meu valor. Seguros, convênios e seguro-saúde, eu recomendo você fazer uma negociação anualmente para baixar o valor. Às vezes mudando até de operadora, porque você consegue taxas melhores através dessas tratativas. Parece besteira, mas esses dinheiros que vão saindo da sua conta, sem você perceber, acabam matando o seu negócio muito rápido. Geralmente eu consigo de desconto nessas negociações de 10% a 30%, em alguns casos até 50%. Iago, mas eu pago R$1.000 por ano, é R$500. Soma 500 aqui, R$2.000 do aluguel, o empréstimo que a gente consegue abaixar. Eu te falei, já teve empresas que simplesmente o fato de eu negociar as minhas despesas, eu fiz economizar R$50 mil por mês. Empresas que nunca tinham dado lucro, só por eu organizar as despesas, elas já estavam dando lucro. Para falar a verdade, ela já dava lucro, só que ela gastava mais do que ela precisava. Coloca nessa despesa segurança e qualquer outra despesa que você possa ter, que elas são fixas, para você diminuir o seu investimento a respeito disso. E lembrando, quando você for crescendo, às vezes você vai precisar aumentar essas despesas fixas, mas aí você já está grande o suficiente para conseguir arcar com elas. Jurídico e contabilidade é algo que você tem que negociar dentro da sua empresa. Às vezes você acabar com o contrato jurídico, caso não tenha necessidade de ter ele mensalmente, e a contabilidade você negociar para baixar o preço, nem que seja provisoriamente, até a sua empresa ganhar corpo, ela está crescendo.
É simplesmente um bate-papo. Muitas vezes a gente fica com vergonha de pedir um desconto. Vergonha você tem que ter de não conseguir pagar suas contas. De negociá-las, isso não é nenhum problema. Jurídico só vale a pena você ter ele mensalmente se você aciona ele todos os meses, para contrato, para algo do tipo que você está fazendo ali recorrente. Caso ao contrário, contrate de acordo com a sua demanda. Isso vai diminuir o seu custo fixo. Lembrando, o próximo passo a gente vai falar sobre seus custos variáveis. O que a gente pode fazer para diminuí-los?